alegrar o seu coração, cuidar da tua família, e você vai ver que esta alegria não sairá mais, essa alegria não vai embora mais, ela estará continuamente sobre a tua casa e sobre a tua família. Glória a Deus, meus amados. No Evangelho de João escreve agora a palavra de Jesus dizendo assim, no capítulo 11 e no verso de número 25, e Jesus dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que ele esteja morto, viverá. Quem disse essas palavras foi Jesus Cristo. E Jesus disse essas palavras num texto bastante interessante. Foi quando Jesus ali, ele voltando para Betânia, e encontra o seu amigo Lázaro morto. Por que Jesus disse essa palavra? Porque Marta indagava Jesus, dizendo: olha, mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus pronuncia esta palavra. Por que, irmão, houve essa indagação de Marta? Simples de entender, porque Jesus era íntimo da família, era o grande amigo da família. Escute bem, quando eu falo em amigo, eu estou falando daquele que é íntimo, aquele que pode entrar em tua casa, aquele que almoça com você, aquele que janta com você, aquele que compartilha com você o seu dia a dia. E assim, meu irmão, Jesus era tratado como grande amigo, porque quando mandaram o mensageiro dizer: Lázaro, teu amigo, ele está enfermo, mas Jesus pronunciou essa palavra dizendo: diga que esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Mas para surpresa, Jesus volta para Betânia, mas ele já disse esta palavra: vamos voltar a Betânia para despertar Lázaro, que encontra-se dormindo. Jesus volta a Betânia, meu irmão, mas quando ele chega, ele se depara com Marta, triste, angustiada. Por quê? Porque perdeu seu ente querido e ela estava em luto. Ela estava naquele exato momento num ato judaico. Qual era esse ato judaico? Era estar no seu processo de 7 dias de luto. Mas quando Jesus ele chega e ele pronuncia: olha, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quando Marta, olhando para Jesus, disse: Jesus, eu creio que na grande ressurreição eu verei o meu irmão. Ei, Marta ainda não entendeu que a vida estava ali presente, como está aqui nesta noite. Ali como Jesus estava presente, ele também está presente nesta noite. Escute bem uma coisa: quando Jesus disse: me leve até onde colocaram Lázaro, lá vai Jesus e também a multidão acompanhando. Por quê? Porque o povo judeu estava indignado com aquela situação, e eles disseram: por que Jesus não veio quando recebeu a notícia? Aquele homem que a própria palavra diz: cura cego, cura coxo, aleluia, cura surdo. E o porquê? Na hora que ele recebeu a notícia, ele não veio, mas foram acompanhar. Talvez no coração deles dizia: será que agora ele vai no sepulcro de Lázaro para poder chorar e dizer: porque eu não estava aqui? Porque eu não estava aqui, não. Ele estava indo para mostrar para todo: eu sou grande amigo fiel. Este amigo está aqui, este amigo está presente, dizendo para aquele ainda que não se entregou a ele: eu sou teu amigo, eu quero entrar em tua casa, eu quero, aleluia, ceiar contigo, eu quero ser o amigo fiel em todas as horas. Ei, meu irmão, minha irmã, escute bem: quando Jesus se aproxima do sepulcro, ele dá uma ordem para que Marta retirasse a pedra. Quando é retirada a pedra do sepulcro, o interessante é que Jesus dá um brado de vitória. Qual é o brado? Ele chama Lázaro agora, ele dá um brado e diz: Lázaro, saia para fora.
embora. Sabe o que eu entendo, meu querido? É que, aleluia, nós já reconhecemos a voz do amigo. Por quê? Porque quando o amigo chama pelo nome, você já diz: eu sei quem me chama, eu sei quem está me chamando. Quando Lázaro foi chamado por Jesus, quem aparece na porta do sepulcro? Jesus Cristo. Escute bem o que eu quero dizer nesta noite. É tão difícil para quem está ouvindo e que ainda não consegue entender, não consegue compreender. Talvez você olha para esse povo que está aqui e diz: esse povo cristão, eles não entendem o que o outro está falando, mas eu ainda não compreendo nada o que se diz da palavra. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, para mim também foi assim. Por quê? Porque quando me ofereceram Jesus, disseram esta palavra para mim: Jesus quer ser o teu amigo. E no meu coração dizia: ou por que eu vou querer ser amigo de alguém que eu não posso ver? Para que eu vou querer ser amigo de uma pessoa que eu não posso tocar, de uma pessoa que eu não posso pegar em tua mão, de uma pessoa que eu não posso abraçar? Por que eu vou querer amizade com uma pessoa assim? Não quero uma amizade imaginária, não quero uma amizade que eu não posso ver, que eu não posso tocar. Isso é coisa de crente doido. Como é que ele vem me oferecer uma amizade de uma pessoa que eu não vejo, de uma pessoa que eu não toco? E eu não falo séria, eu não conseguia entender isso de maneira nenhuma. Mas escute bem, no dia 7 de março de 96, meu querido, eu estava dentro de um quintal, e dentro daquele quintal, eu conversando com meu amigo. Qual amigo que eu estou dizendo? Aquele que eu podia tocar, aquele que eu poderia pegar na mão. Aquele ali era meu amigo. E eu comecei a conversar com esse amigo, e nós começávamos a contar as nossas amarguras e as nossas derrotas, dizendo: está difícil a situação. Nós começamos a contar, sabe o que? As tristezas do nossos dia a dia. E eu naquele exato momento estava desabafando, e ele desabafando comigo. De repente chega um homem montado em uma bicicleta Caloi 10, e aquele homem desce da bicicleta, entra naquele quintal, e de repente ele começa a dizer: olha, eu passei por esse portão, e quando eu passei por esse portão, o meu Deus disse para mim: entra naquele quintal, porque ali tem um homem a qual eu quero que ele dê ouvido à minha palavra. Eu quero que ele me aceita como seu amigo. E se ele fizer isto no dia de hoje, darei um livramento a ele. Não vou permitir que aconteça com ele o que o inimigo já armou e preparou. E quando esse homem começou a dizer isso, eu olhei para aquele meu amigo e disse: lá vem esse crente com essa conversa em dizer que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus tem um plano. É sempre a mesma conversa. Mas o homem insistia em dizer: olha, moço, Deus, ele quer te dar uma oportunidade. E eu começava a rebater as palavras que saía da boca daquele homem. Mas escute bem, quem tem o Espírito Santo excelente, irmão, é tão difícil você debater com a pessoa assim. Por quê? Porque tudo que ele falava, ele tinha uma sabedoria sobrenatural para responder. E eu dizia: que negócio estranho está acontecendo aqui. Como é que um homem simples desse jeito tem uma sabedoria desse jeito? E aquele homem, tudo que eu falava, ele respondia. E eu fui ficando nervoso com essa situação. Eu fui ficando dentro de mim irado com essa situação, e dizendo: o que está acontecendo aqui? Mas eu comecei a ficar mais irado, irmão, quando ele começou a falar o que eu estava pensando. Aí que eu fiquei mais nervoso. Eu disse: não pode ser. Como é que um ser humano consegue ler os meus pensamentos
pensamento. Como é que esse homem sabe o que eu estou pensando? E eu comecei a me indignar. Teve um momento que eu pensei em pegar um pedaço de madeira, mas bater nesse crente, colocar ele para correr. Quando eu senti essa vontade, sabe o que aconteceu? Ele já olhou para mim e disse: olha, tem mais, tu tá com uma ira tão grande no teu coração, que você quer pegar uma madeira para me bater. Eu comecei a tremer as pernas e dizer: o que está acontecendo? Não é impossível. Sabe uma coisa? Tem um Deus que está presente aqui, que ele sonda pensamento, ele sabe o que eu e você está pensando, ele sabe, aleluia. Pessoas que estão ouvindo esta palavra, pastor, já tentou de diversas vezes tirar a tua vida. Quantas vezes fica ouvindo vozes dizendo assim: tua vida não vale nada, você não vale nada, dê cabo na sua vida, chama a atenção de todos. Sabe como é que você vai chamar a atenção? É você se matando. Eu trouxe algo da parte de Deus, é mentira desse Satanás. Deus está aqui para mostrar que ele é vida. Aleluia. Deus fiel, aleluia. 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 Pensa como eu fiquei com medo daquele homem. Sabe o que é medo? Eu senti tanto medo daquele homem que eu falei: eu vou embora, não é impossível. Quando eu desci a rua, meu irmão, dobrei a esquina, encontrei com outro amigo meu. Só que esse amigo era o parceiro. Que parceiro? Aquele irmão que toda hora chamava e falava: e aí, Marco? E aí? Cola aí, chega aí. Aí, vamos bater um tirinho. Ei, dia de sexta para nós era sexta-feira. E ele já dizia: ei, ó, peguei um do bom. E eu falava: esse é meu amigo, esse aí que é parceiro, esse é amigo de verdade, porque vai cheirar e não se esquece de mim, vai usar uma droga e me chama, não esquece de mim. Esse aí é amigo de verdade. E quando eu estou indo de frente com esse amigo, ele está com os braços cruzados, e eu indo todo alegre para cumprimentar ele, ainda para perguntar: tem alguma coisa para nós? De repente, debaixo do seu braço, ele tira um revólver. Quando ele tirou o revólver, eu comecei a rir. Falei: tá brincando com um revólver no meio da rua? Ele apontou para mim, sem eu entender, ele deu o primeiro tiro. A bala pegou no meu peito, veio parar na coluna. Eu perdi o movimento e caí. Ele começou a atirar. 8 tiros me acertaram. 4 deles na cabeça. Uma bala que pegou na nuca e saiu no olho direito. Uma bala na fonte, mais outro na nuca. E uma bala que eu tenho cravada no ouvido esquerdo. Perdi o olho direito. Uso uma prótese no lugar do olho. Perdi a audição do ouvido esquerdo, porque a bala está cravada no ouvido esquerdo. Naquele exato momento, quando eu caí no asfalto, eu fiz uma pergunta: por que ele está fazendo isso comigo se ele é o meu amigo? O porquê que ele está atentando contra a minha vida se ele é meu parceiro? Ele é o meu amigo. E eu não consegui entender. Naquele exato momento, quando eu vi os crentes falar que Deus preparou um céu e que Deus também preparou o inferno, eu ouvi os meus pais dizer que o inferno é aqui. Dizer que inferno existe o quê? Que a gente já passa. O inferno é aqui. Olha as dificuldades, olha o que a gente passa, olha o dia a dia.
Isso aqui é o inferno. E eu acreditava nessa história de carochinha. Mas quando eu comecei agonizando para morrer ali, os últimos suspiros, naquele exato momento, eu não conseguia nem entender o que estava acontecendo. Mas quando eu senti que aquele asfalto a qual eu caí, bati o rosto com muita força, eu senti que o asfalto começou a se abrir. Para mim, isso não existia. Para mim, isso era um conto de fada. Mas escute, quando eu percebi que eu continuava descendo num lugar escuro, um lugar que não dava para ver a palma da mão, e eu escutando vozes de pessoas pedindo socorro, gritando socorro, e eu descendo um abismo que não dava para tocar o solo, mas eu continuava descendo, quando de repente abre-se uma tela, uma janela que começa a mostrar o meu passado. Qual era esse passado? As oportunidades que ele me deu, dizendo: olha, me aceita, vem para minha casa, eu quero mudar a tua vida. E eu ria e eu debochava das caras dos crentes e dizia: esses crentes não têm o que fazer, só perturba. E ele foi mostrando até aquele último dia, daquele homem dizendo: hoje é a última oportunidade que ele está te dando. Ei, meu irmão, naquele momento eu comecei a perceber o que estava acontecendo. Por quê? Porque eu comecei a ouvir uma voz longe dizendo: mataram Marcos, ele está morto, não respira mais, não tem mais batimento cardíaco, está cercado de gente, a polícia está lá também. Mas escute bem, naquele exato momento eu percebi: é eu que eles estão falando. E eu comecei a lembrar do que o homem falou, e eu disse: Deus, o Senhor existe de verdade. Se o Senhor existe, Deus, me tira daqui, não me deixa aqui, me arranca daqui, me dá uma oportunidade. E eu vou dizer para todos que o Senhor existe, o Senhor é real, que contigo ninguém brinca. Está pensando que ele não me ouviu? Olha eu aqui, ele me ouviu. Deus fiel. Vede caçai, rata comuntra. Ele ouviu, meu irmão. Sabe por quê? Eu senti alguém me abraçando. Sabe aquele colo de mãe? Eu senti que alguém me abraçou. Eu não descia mais, eu subia. Deus fiel, aleluia. Quando eu comecei a subir, a primeira oportunidade que eu pude ouvir a voz desse amigo foi quando ele disse para mim: levanta, você está vivo. Levanta. Ei, escute. Deus, tu és fiel, meu Pai. Quando eu comecei a me mexer para levantar, o povo não acreditou no que ele estava vendo. Por quê? O povo já estava ali indignado, alguns chorando, dizendo: mataram ele. Mas quando eu comecei a levantar, aquele jornal que cobriu o corpo, aquelas tralhas, aqueles panos velhos que cobriu o corpo, quando eu comecei a me mexer, a levantar, o povo que viu aquilo começou a correr. Saíram correndo. 2 policiais de pé, aguardando tão somente o ML chegar. Não aguentou a cena e correu também. E disse: que negócio estranho está acontecendo aqui. Como é que pode um cara que está morto? Como é que pode um ser humano que está morto?
começar a se mexer. De repente, eles voltaram e viram que eu estava ali se levantando, se mexendo. Eles disseram: vamos colocar no carro e vamos socorrer. Quando foram me pegar pela perna, pegar pela mão, eles comentavam entre eles, dizendo: que negócio é esse? Ele estava morto. E o outro dizia: mas ele está vivo. E o outro dizia: mas ele estava morto que eu vi. E o outro dizia: mas ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Aleluia. Ei, cheguei lá no hospital Jabaquara, meu irmão. No ano de 96, para você ter ideia, por incrível que pareça, uma crise tão grande, que eu me lembro que o maior comentário que eu ouvia do hospital Jabaquara era esse: se você for no hospital Jabaquara com a unha cravada, você já sai no rabecão. Para onde me levaram? Para lá. Quando eu cheguei lá, a equipe médica começou a examinar. Irmão, começa a imaginar um pouco uma pessoa com 4 tiros na cabeça, o sangue esguichando pelo olho, pelo ouvido, pela cabeça, o corpo. Quando eles começaram a me examinar, eu ouvi bem nítido o médico dizendo: não há o que fazer, ele vai entrar em óbito, ele não vai aguentar a cirurgia, não há o que fazer. Mais algum minuto ele entra em óbito, ensaca e desce para o ML. Eu ouvindo isso, de repente, uma voz mansa e suave invade o hospital e diz para mim assim: começa a gritar por socorro. Aleluia! Aí eu comecei a gritar: ei, escute! Eu gritava e a bola de sangue saía da minha boca. Eu gritava socorro e a bola de sangue saía. O médico voltou e disse: eu não sei onde esse homem arrumou tanto fôlego, mas prepara ele e leva para a mesa de cirurgia. Ei, meu irmão, ei, escute, eu fiquei, foi 48 horas numa mesa de cirurgia, para sair de lá, ele falar para minha família: sabe o que? Ele vai aguentar só 5 dias, sabe por quê? Se ele não reagir com a cirurgia, ele vai aguentar só 5 dias, porque o aparelho está ligado, mas se ele não reagir, lamentável, ele vai entrar em óbito. A palavra do homem foi essa, meu irmão, mas quem me chamou como amigo foi Jesus Cristo, e ele estava lá. Ele estava lá. Ah, cara, é sério. Ele estava presente. Última palavra é dele. Se tem ouvinte aqui nessa noite, escute bem. Você já ouviu palavra dizendo: seu filho não tem mais